Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas do tempo celestial, hoje dia 18 de agosto de 2021, nós estamos na nossa reunião de quarta-feira, reunião de revelação, e lembrando a respeito de quem você é uma pedrinha preciosa do tempo celestial, e você possa retornar, né? Retornar a fazer parte ali daquele monumento que é a casa de Ial vivo. Nós vamos iniciando o estudo, irmãos, e nós vamos comentar algumas coisas, né? O primeiro comentário é lembrar dos irmãos de fazer o estudo. O irmão Bruno vai postar a respeito de a figueira. Ela não foi cortada, mas ela brotou. Mas brotou não é porque foi cortada, ela brotou porque chegou o final dos tempos, a época dela o quê? Lançar os brotos novos, né? E era primavera, né? Então, o irmão Bruno vai trazer esse estudo. Eu quero que todos vão escutar novamente por causa dos princípios. Os princípios ali que estão inseridos ali para você entender verdadeiramente por que ela não foi cortada. E eu quero lembrar os irmãos a respeito de Israel, né? Israel retornou ali para Yalchalan, território, e começou a vir, e em 1948 foi dado ali a independência, né? A independência. Até naquele 1948 teve uma guerra lá em Israel, chamada Guerra da Independência. Porque assim que os Yaldins chegaram lá, eles foram surpreendidos ali por aqueles povos muçulmanos que não aceitavam Israel voltar a ser nação, né? Então ali foi uma guerra e Israel venceu, como se diz, venceu de balaiada. Teve uma guerra de 6 dias, né? Essa é a guerra Calma, de 6 dias? não, isso é Guerra da Independência. Guerra da Independência foi em 1948, né? A Guerra de 6 Dias é a última guerra, foi em 1967. Então, foram 3 guerras, né? 3 guerras. Então, nós temos essa primeira guerra. O Monchaú está precipitado. A primeira guerra, a guerra da independência. Então, os Yaldin estavam chegando lá como se fosse pardal. Pardal não, pombo voltando para os pombais, né? E ali foi recebido com tiro. Mas o pai deu vitória para eles e eles venceram, e venceram de balaiada, né? Depois teve uma outra guerra no Shaul, chamada Guerra de Yom Kippur. Que ano que foi? Esse não vai me dar informação errada, mas não. Vamos lá, pega aí no seu Google. Nós temos um Google aí. Existe a guerra, a segunda guerra, a guerra de Yom Kippur. O que foi? Os árabes, sabendo que a Yom Kippur... 74, 3. Hã? 73. 76 de outubro, 24 de outubro de 1973. E 73. Sabendo... Hã? 1973. 73, né? Dia 6 ou dia 24. 73. Aí nós temos essa Yom Kippur, nossa. Yom Kippur é uma celebração muito especial, né? Por quê? Porque a festa que o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo, né? E ali ele faz a expiação com o sangue do cordeiro sobre o propiciatório. O propiciatório é aquela parte de cima da Arca da Aliança, né?
E depois teve o quê? Aí nós temos essa, foi 1973, e nós tivemos uma guerra no meio, que é a Guerra dos 6 Dias, né? A Guerra dos 6 Dias, é a Guerra do Meio, tá? A Guerra do Meio, né? A Guerra do Meio, a Guerra dos 6 Dias. E o que acontece? Essas guerras, irmãos, elas são guerras israelitas, né? Para defender ali sobre as coisas do Pai. Por quê? Porque ali os israelitas receberam essa terra do Pai, né? Não recebeu do homem, recebeu do Pai. O Pai deu para eles e é deles. Não adianta os árabes querer uma coisa que não é deles, né? É deles. O Pai deu para eles e prometeu para Abraão. E nós vemos que nessas guerras, você vê que existia um defensor de Israel, né? Existia um defensor de Israel. Esse defensor, ele é um defensor que sempre lutou em favor de Israel e em favor da igreja, né? Nós vemos isso, como nós temos aprendido ali a respeito da igreja. Nós vimos que o ancião, ele tem o quê? E Elrana viu ele, e o ancião tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Lembra disso? Sim. Esse é o ancião. É aquele ancião de Daniel, capítulo 7, que recebe a outorga para poder cuidar dos negócios do pai dele. Tem que ser Daniel 7. E você vê aqui, ó, esse é o link. Ele recebeu a outorga do pai dele. E ele recebeu a outorga do pai dele também para fazer expiação do pai. Entenderam? A gente já leu isso. Isso está em Deuteronômio. O irmão Marco Beethoven achou, depois daquele dia que você estava procurando. Levítico. Levítico. É O que a Levítico. gente estava procurando era Era outro? Levítico. Quando entrares na presença de Yahweh, seja pouco teus palavras. Já mais tarde o pessoal sim. Essa que nós Eclesiastes. Eclesiastes, né? Levítico quanto, irmão? 16:32. Ó, Levítico 16:32. Diz assim, ó. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura é a mesma coisa de outorga, tá? Foi outorgado, foi dado a ele o direito para fazer algo. O sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, fará o rito da expiação, né? Já fizemos esse estudo, não é mesmo? Porá as vestes de linho, vestes sagradas, fará a expiação do santuário sagrado, da tenda da reunião e do altar. Fará em seguida o rito da expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da comunidade. Todo o povo da comunidade. Ok? Então, nós já vimos que quando que Yahshua ele passou essa outorga? Ele passou essa outorga a partir do momento que ele veio à Terra. Ele veio à Terra e ele passou ali para Mical a outorga para ele fazer expiação no lugar do pai dele. Porque o pai dele ia estar fora, não ia poder fazer. Então ele ia fazer em lugar do pai dele. E essa passagem aqui, tudo é um espelho, né, das coisas celestiais. Aqui está falando do rito aqui na terra, que é um espelho das coisas celestiais também, né? Ok? Depois nós vimos a questão da governança, né? A governança, Daniel 7, o ancião de dias recebe a outorga do homem, né? O homem vestido de linho, né? Que desce na nuvem. Então, ele recebe a outorga e com isso ele vai fazer o julgamento. Ele vai julgar a igreja.
E é por isso que ele pode julgar a igreja. Por que ele pode julgar a igreja? Porque ele cuidou da igreja desde o início. Então ele é aquele que anda no meio dos castiçais e tem as 7 estrelas na mão, ok? Sim. Por isso que ele julga junto com aqueles outros que ele também escolhe para julgar com ele. Isso faz o link com a antiga aliança. Quando Moisés, ele fez o quê? Moisés, ele separou 72 anciãos para junto com ele poder julgar o povo. Aí Ial fez o quê? Ial pegou o espírito que estava em marcha, Moisés, e repartiu junto com os 72, para que os 72 pudessem ter o quê? Ter a sabedoria e ter o julgamento correto para ajudar as pequenas causas. As grandes causas ficou com marcha. Então é uma representação também das coisas lá que iria acontecer no futuro, né? Estou só recapitulando aqui, né? Recapitulando aqui para a gente poder entrar no assunto propriamente dito. Então, nós vimos aqui esse momento, e esse momento ele faz um link muito importante a respeito do nascimento, o nascimento do filho varão, tá? O nascimento do filho varão, ele é profetizado também pelos profetas. Ele é profetizado pelos profetas. E o filho varão, como nós já entendemos quem que forma o filho varão, né? O filho varão é formado por 2 grupos. Quais? Filadélfia e Sardes vestes limpas. Filadélfia e Sardes vestes limpas. Então forma o filho varão, né? Agora você percebe que existe também uma descendência da mulher que luta contra o antimachismo. Eles também são Sardes, mas eles lutam contra, né? E são perseguidos por isso, né? Então, o que a gente vai abrir aqui primeiramente? Nós vamos começar aqui, irmãos, abrindo em Isaías 26. Isaías 26, 17. Diz assim: como a mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos, assim nós encontrávamos na tua presença, Ial. Concebemos e tivemos as dores de parto, mas quando demos à luz, eis que era vento. Não asseguramos a salvação para a terra. Não nasceram novos habitantes para o mundo. Os teus mortos tornarão a viver, os teus cadáveres ressurgirão. Despertai e cantai, vós, os que habitais o pó, porque teu orvalho será orvalho luminoso, e a terra dará à luz sombras. Então, amados, como se diz, eu não entendi nada. Aí é igual pegar assim, agora vamos lá no Salmo não sei aonde, depois vamos lá em Deuteronômio. Se não tiver intérprete, irmãos, bagunça tudo. Entendeu? Fica só fazendo link. Pula para lá, pula para cá, pula para lá, pula para cá. Vocês entenderam? Entendemos. Entendemos sim. Tem que ter um intérprete. Então, vamos ler aqui de novo. Você está percebendo que é uma mulher para dando luz? Sim. Como a mulher grávida, versículo 17, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos. Assim nós encontrávamos na tua presença, Ial. Nós nos encontrávamos na tua presença, Ial. Viu? Concebemos e tivemos as dores. Por quê? Porque Ial está ali para pegar a criança tão logo ela nascer. Você lembra disso? Uhum. Ok?
Na tua presença, ó Ial, viu? Então vamos lá. Assim nós encontrávamos na tua presença, Ial. Concebemos e tivemos as dores do parto. Mas quando demos à luz, eis que era vento. Mas quando demos à luz, eis que era vento. Não asseguramos a salvação para a terra e não nasceram novos habitantes para o mundo. Agora eu vou pegar o irmão Marco Beethoven. Tadinho. Tadinho, né? O irmão Marco Beethoven está preparado já. Então, olha só. Aqui nós vamos pegar aqui. O que você entendeu aqui, irmão? Que está falando que nasceu foi vento e não concebeu nenhum habitante mesmo aqui para a terra. Né? E ele não conseguiu garantir a salvação para a terra e não nasceram novos habitantes para o mundo. Irmão, eu estou lendo e procurando entender. É? Mas eu vi aqui Apocalipse 12. É? Não, esquece os links aí. A gente não usa esses links. Só quando o pai fala para a gente usar link das escrituras, a gente não usa. Só quando o pai fala. Que nós vamos... Aqui, ó. Nós vamos... O irmão Bruno? Não, o irmão Bruno não pode, não. O irmão Bruno, eu já conversei com ele algumas coisas. Vamos abrir, então, Salmo 104:4. É o salmo preferido do irmão Marco Beethoven, por isso que eu falei. É o... Hã? 104:4, faz dos anjos seus... Vamos lá, Salmo 104:4. 144. Esse é preferido do irmão Marco Beethoven, por isso que eu perguntei para ele. Vamos lá. No anjo mesmo. Salmo 104:4. Que ó, anjo mesmo. Aqui, ó. Então, presta atenção, irmãos. Presta atenção. Salmo 104:4. Eu gosto da Bíblia Almeida. Por quê? Porque Almeida revista e atualizado, ele não quer ficar inventando. Aqui inventou um pouco. Olha só. Salmos 104:4. Aqui não é para falar mensageiro, não tem nada de mensageiro, é anjo. É anjo mesmo. É anjo mesmo. Entendeu? É anjo mesmo. Porque tem anjo que não é mensageiro. Você já viu ali que está falando os ministros? Está diferenciando um anjo que é anjo e um que é ministro. Ministro é mensageiro, anjo é anjo. Entenderam? Aqui está falando, a tradução certa é: fazendo os seus anjos ventos e os seus ministros labareda de fogo. Viu a diferença? Ali que está falando os ministros, ali são anjos também, só que são anjos ministradores, enquanto que os outros são anjos, mas não são ministradores. Ok? Então um é vento, um anjo é vento e os seus ministros labareda de fogo. Quando fala ministro, é aquele que ministra. Aquele que ministra, ele está dentro daquilo que a gente já estudou da categoria de ancião. E os servos na categoria de anjos, ok? Servos na categoria de anjos e ancião na categoria de ministros, que ministram, ok? Vocês entenderam? Sim. Entendi. Então, quem pegou aí Almeida para poder a gente comparar a tradução? Fazes a teus anjos ventos e teus ministros labaredas de fogo. Aí, de novo, lê alto, irmão. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Isso. Essa é a melhor tradução. Faz dos teus anjos ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Por isso que Paulo, num determinado momento, ele fala sobre ventos de doutrina. Ele fala que aqueles ventos de doutrina que estavam surgindo eram o quê? Eram invenções de demônios que são anjos. Eram invenções de demônios que são anjos, que estavam disseminando aquelas mentiras e estavam trazendo aquela bagunça.
Então, quando ele está falando ali que são ventos de doutrina, ele não está querendo que é vento. Ah, o ventinho aqui, olha que vento gostoso. Não. Ele está falando assim, olha, essas doutrinas que estão surgindo, e ele chama de vento, ele está falando assim, tem origem de demônios. Ok? Tudo está codificado. E essa é a linguagem de sábio. Não vai ficar interpretando, não. Isso aí é para eles não entender mesmo. Ok? Hã? O vento não está produzindo aqui vida nem para um lado nem para o outro, quer dizer, está produzindo a morte, então quer dizer, doutrina de demônio é isso. Ela não produz vida. Na realidade, doutrina de demônio é para enganar. Tá? O vento ele é muito útil. Você vê que o vento numa embarcação, ele dá condução para uma condução chegar no seu destino. Quando está no alto mar e não tem vento, ali é desespero para qualquer marinheiro. Né? Você vê que o vento ali, soprou o vento no quê? No fôlego da vida. Entendeu? Dentro das narinas, gerou fôlego. Então, não é a questão do vento o problema. O problema é o vento de doutrina. Essas doutrinas de origem demoníaca, de origem de anjos caídos. Ok? Então, aqui a gente volta agora, vamos voltar lá para a palavra de Isaías. Vamos lá, Isaías 26. Isaías 26, vamos lá. 26, versículo 17. Ó, vamos lá de novo, 17 da mulher grávida. Isso aqui está fazendo um link com Apocalipse 12. Ali a mulher grávida, tá? Que vai dar a luz. Então ela fala: e como a mulher grávida, ao aproximar-se da hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos. Assim nós encontrávamos na tua presença, Iau. Viu? Porque Iau pega e pega o neném e dá para Mical. Isso é Apocalipse 12. Aquilo ali fala, o neném foi arrebatado para junto de Iau e do seu trono. O trono é na terra, né? Porque a gente já viu que vão reinar aqui na terra, e é a representação do arrebatamento também que Filipe sofreu. Filipe sofreu um arrebatamento terreno. Ele foi tirado daqui e colocado ali. Mas saiu, foi para o céu? Não. Então, ali simplesmente é a representação de quê? De Esther. Esther que vai casar. Esther, ela perdeu a família. E aí pegou Esther e entregou para Mardoqueu. Mardoqueu recebeu a Esther muito novinha, e ele que educou ela, ele que ensinou ela, ele que cuidou dela, até que ela se tornou uma mulher adulta, e com isso ela veio a se casar com o rei. Lembra? Essa é uma representação também com o filho varão. O filho varão é a representação de um grupo que vai entrar na presença de Iau. Mas é todo aquele grupo que vai casar? Não. Aquele grupo é formado por ouro e prata. Sardes, vestes limpas é prata. E Filadélfia é ouro. E aqueles que participam da superior ressurreição, Esmirna, são esses que estão dormindo no pó. Inclusive Isaías fala no versículo 19. No versículo 19 fala: os teus mortos tornarão a viver, e os teus cadáveres ressurgirão. Despertai e cantai, vós os que habitais o pó, porque teu orvalho será orvalho luminoso, e a terra dará à luz sombras. Viu? Ok? Por que a terra dará luz sombra? Porque a terra vai ficar sombria, porque a luz subiu, foi embora, né? Então, aqui quando ele está falando, irmãos, aqui é um segredo que eu vou trazer para os irmãos. Versículo 17. Como a mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos, assim nós nos encontramos na tua presença, Iau. Concebemos e tivemos as dores do parto. Mas quando demos à luz, eis que era vento. Ali
ele fala, eis que era vento. Mas aqui se interpretava nas denominações que não nasceu ninguém. Não, nasceu anjos. Nasceu anjos. No momento que a parturiente deu à luz, nasceu anjos. Agora você vai entender, presta atenção. Versículo 18. Concebemos e tivemos dor de parto, mas quando demos à luz, eis que era um vento. Não asseguramos a salvação para a terra. Olha aqui, não asseguramos a salvação para a terra, porque a salvação era só para eles que nasceram. Não era para a terra inteira, era só para ele. Por isso que aqui está falando, não asseguramos a salvação para a terra, porque a salvação não era para a terra, era só para o filho que nasceu. Esses anjos. E ele continua, não nasceram novos habitantes para o mundo. Por quê? Porque não era para o mundo que eles nasceram para Ial. Não nasceram nenhum novo habitante para o mundo. Eles vieram, quando nasceu, ficou pouco tempo aqui e vão ser levados para Ial. Não foram feitos para o mundo. É uma coisa que as pessoas muito falam aqui. Ah, você tem que criar criança para o mundo. Não é assim que eles falam? Aqui não. Aqui é criar a criança para Ial. Para Ial. Vocês estão entendendo agora, irmãos? Porque é assim que está escrito. É assim que é o entendimento da palavra. Por que eu peguei o irmão Marco Beton? Porque ele está falando todo dia do vento. Eu pensei no vento aqui, né? mas eu fiquei... Ou seja, ele está falando que vento é anjo. E é mesmo. Viu? E é mesmo. Então nasceu foi anjos, não nasceu um ser comum, nasceu anjos. E esses anjos não nasceu para o mundo, eles nasceram para Ial. E é por isso que está falando logo deles, e fala daqueles que habitam na terra. Quem? Esmirna. Aqueles que estão dormindo no pó da terra. Então esses aqui não passam pela morte, e em seguida aqui os que estão dormindo sobre a terra, o versículo 19. Interessante, Mato. Quando a palavra se refere ao filho varão, diz que tão logo ele nasceu, ele foi arrebatado para junto de Ial, para o seu trono. Então o seu tempo de vida aqui no mundo foi muito rápido. Mas você entendeu isso, irmão? Não sei se você entendeu. Porque ele não foi arrebatado para o céu. Passou para Mical criar. Passou para a mão de Mical. Ele ficou aqui, eu estou dizendo que ele ficou aqui na terra há pouco tempo. Na realidade, ele ficou pouco tempo na mão de Sardes, irmão. Na mão de Sardes que ele ficou pouco tempo. Entendeu? Por quê? Porque a mulher dá o que para o menino, para a criança recém-nascida? Leite. E o que Mical dá? Comida sólida. Alimento sólido. Entendeu? Então, o que acontece? Essa referência, como eu falei, é um link com o que aconteceu com Esther. Tão logo ela nasceu, ela era de poucos dias, foi tirada e foi colocada na mão de Mardoqueu. E Mardoqueu, ele se tornou governante. Como Mical vai ser governante, Mardoqueu vai se tornar governante. E ali o que acontece? Aquele que queria matar Mardoqueu que foi morto. Lembra disso? Quem que é? O antimachia. Queria matar Mical e é ele que vai ser morto ao invés de Mical, entendeu? E é colocado Mical para ser governante. É a história de Ruth. De Esther. É a história de Esther. Então, como eu falei, essa interpretação é a interpretação do irmão Romilson. É a interpretação do irmão Romilson, só que não é essa interpretação verdadeira. Porque tão logo nasceu, não. 3 anos e 6 meses não é tão logo nasceu. Entendeu? 3 anos e 6 meses é um tempo bom. É um tempo que a criança já está reconhecendo tudo.
Se você pegar uma criança de 3 anos, 6 meses hoje, você vai ver que ela já reconhece tudo. Ela anda, fala, ela reconhece quem é da família, ela reconhece quem ela é, né? É diferente. Já sabe. É diferente do nenenzinho que tá lá. O nenenzinho, ele vai pro colo de qualquer um. Não vai? Uma criança, depois que o menino começa a ficar grandinho, aí fala assim, esse menino ficou chato. Porque agora não vem mais no meu colo. Reconheceu que você não é pai, nem mãe, nem parente. Não é da minha família. Não é da família, entenderam? Então, quando a gente está vendo a escritura hoje, irmãos, igual eu falo assim com vocês, a interpretação que tinha, ela não vale mais. Entendeu? Não vale mais. Então, quando a gente pega aqui, que fala sobre isso, olha só. Ele fala assim, ó, vou ler de novo, tá? Como a mulher grávida, ao aproximar-se a hora do parto, se contorce nas suas dores, dá gritos. Assim nos encontrávamos na tua presença e alma. Concebemos e tivemos as dores de parto, mas quando demos a luz, eis que era vento. Não asseguramos a salvação para a terra. Não foi, a salvação não era para todos, era só para aquele filho que nasceu. Aí ele continua, não nasceram novos habitantes para o mundo. Realmente. Por quê? Sim. Porque esse que nasceu vai ser arrebatado, não foi feito para o mundo. Foi feito para Ial, para servir no templo. Então, a gente começa um pouquinho entrando nessa interpretação. E essa, igual eu falo com os irmãos, é difícil. Tá? É difícil a interpretação. Mas quando você lê agora, depois de interpretar, fica fácil. Agora ficou fácil para você entender. Por isso que está fazendo o link lá com Salmos. Está falando em Salmos e também está escrito isso também em Hebreus capítulo 1. Quando ele fala sobre os anjos são ventos. São ventos. Deu à luz vento, deu à luz anjos. E esses anjos não vão acrescentar no volume de habitantes para a terra. Por isso que é separado pequeno grupo, que é chamado dos pequenos, dos grandes. Entendeu? São duas coisas separadas. Eles não andam, não são para serem iguais, agrupados numa coisa só. Então, aí nós vamos agora, vamos lá, vamos continuar. Eu sei que não é fácil. Agora quero parabenizar quem achar primeiro a passagem que é na lei, que fala assim: disse o Mestre a Macha, diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz um menino, estará impura por 7 dias. Quem vai achar aí primeiro para mim? Vamos ver. Quem a mulher que der à luz um filho varão, ela ficará impura por 7 dias. Agora o irmão Francisco vai entender direitinho o que eu vou falar. Hã? Vamos ver quem que vai achar primeiro. Lê para mim, irmão. 12:2. Lê para mim, voz alta. Voz de trombeta, vai. Fala aos israelitas e dizer-lhes: se uma mulher conceder e dar à luz, o menino ficará impura durante 7 dias, como por ocasião da impureza das suas regras. Da sua menstruação, exato, do seu sangramento. Olha aqui, então se a mulher, ela der à luz um filho varão, ela vai ficar impura por 7 dias. Vai ficar impura por 7 dias. Isso tudo aqui, irmãos, faz um link com o nascimento do filho varão de Apocalipse 12. Conforme a gente leu aqui também de Isaías. Agora você vai entender que bate certinho. Olha só. O menino nasceu em 2020. Foi tirado da mulher e dado para Mical. E a mulher se torna impura por 7 dias ou 7 anos. Ela só volta a estar pura em 2027. Ou seja, os 3 anos e meio de Filadélfia e os 3 anos e meio das 2 testemunhas. Total 7. Agora é arrebatada e levada para a nuvem, para o tribunal do Machia.
entendendo? Entenderam agora a questão que a mulher deu à luz em 2020, se tornou impura. Foi tirado o menino e colocado na mão de Mical. O ministério da Filadélfia, quanto? 3 anos e 6 meses. Por quê? São 1.260 dias. 1.260 dias. E é exato, que é 3 anos e 6 meses. Isso no calendário lunar. Ainda tem isso. Calendário lunar. Tá? Aí, o que acontece? Terminou os 3 anos e meio, aí faz um link com o quê? Faz um link com Abraão, com Isaac, e fala assim, com os 2 servos. Os 2 servos, fiquem aqui, porque eu e o menino vamos subir para adorar Iau. Fiquem aqui, os 2 servos, porque eu e o menino vamos subir para adorar Iau. Sobe, deixa as 2 testemunhas. Entendeu? Deixa as 2 testemunhas. Aí as 2 testemunhas também têm um prazo. Qual o prazo? 3 anos e 6 meses. E eu já falei com você, na hora que elas são mortas, as 2 testemunhas são mortas, ali a gente faz o link com Daniel 7, que fala assim, olha, o ancião vai fazer justiça. Vai fazer justiça. Vamos lá, Daniel 7. Vai fazer justiça, olha. Daniel 7. Daniel 7. 7:21, irmão. Daniel 7:21. Vamos lá. Daniel 7:21. Página Yalshalam 1568. Cadê o irmão Carlinhos? Ah, tá aí. Vamos passar a pessoal aí. Tá. 1560 e quanto? E 8? 1568. 21, né, irmão? 7:21. 7:21. Olha só. Estava eu contemplando. Quem que estava eu contemplando? Daniel. Lembrando que Daniel é filho de Alcha. Eu estava contemplando e este chifre movia guerra aos santos. Ó. Movia guerra aos santos. Ó. E prevalecia sobre eles, matando eles. Até o momento, olha aqui, até o momento em que veio o ancião e foi feito julgamento em favor dos santos do Altíssimo. Olha aqui, santos do Altíssimo, santos de Alcha. Santos de Alcha. E chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino. Ó, essa hora aqui é a hora que eu vou fazer o link agora com Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse, você vai saber essa hora. Apocalipse, capítulo 13, como é que é? 11. Apocalipse 11. Apocalipse 11. Apocalipse 11. 11. Olha só, Apocalipse 11. Aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho antes. Vamos pegar um pouquinho antes. Olha só. Versículo 7. Quando terminar o seu testemunho de quem? Das 2 testemunhas. Quando terminar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencê-las-ás e as matarás. Viu ali que está falando assim, olha, foi feito guerra contra os santos do Altíssimo, né? Foi feito guerra e prevaleceram. Não prevaleceram? A besta que levanta do abismo não prevaleceu? Então, aqui está remetendo aqui. Esses aqui são os santos do Altíssimo, junto com os outros crentes, ok? E ele fala assim, ó. Quando terminar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencê-las-ás e as matarás.
Seus cadáveres ficaram expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito. Isso aqui faz um link com o quê? Faz um link quando ele fala Sodoma com aqueles 2 anjos que foram a Sodoma resgatar quem? Ló. E a família de Ló. Lembra? E aqueles 2 anjos ficaram, eles iam dormir na praça. Aí Ló foi lá e insistiu, vamos lá para minha casa, vamos lá para minha casa. Eles iam dormir na praça. É o link aqui, ó. Olha o link. Aí ele fala, o link, ó. Aqui, ó. Versículo 7. Quando terminar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencê-las-ás e as matarás. Seus cadáveres ficarão expostos na praça. Olha aqui, na praça da grande cidade. Aqui faz um link com as 2 testemunhas lá atrás. Quando foram resgatar Ló, iam dormir na praça. Tudo é assim. Tremendo. Tudo a Escritura conversa desse jeito. Tremendo. Para mostrar que aqueles 2 anjos que vieram lá atrás são as mesmas 2 testemunhas que estão vindo agora no final dos tempos. Entenderam? Aqueles 2 anjos estavam em corpos glorificados. Agora eles estão em corpos humanos. Ok? Depois, a gente vai aproveitar e vai comentar um pouco mais sobre as 2 testemunhas. Eu vou trazer mais um entendimento. E aí ele fala assim: expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito. Aqui ele faz um link, ó. Faz um link. As 2 testemunhas não foram em Sodoma? Sim. Simbolicamente, e Al-Shalom ali se chama Sodoma e Egito. Fazendo um link também, de novo, reforçando. De repente ele não percebeu atrás, mas agora vai perceber Sodoma. Entenderam? Vamos continuar. Onde também o mestre delas foi emadeirado. Onde o mestre delas foi emadeirado. Onde o mestre delas foi emadeirado? Em Al-Shalom. Em Al-Shalom. Está falando de Sodoma? Não. Está falando de Egito? Não. Está falando de Al-Shalom. Mas tudo é um link, ok? Aí ele fala, versículo 9. E homens de todos os povos, raças, línguas e nações, veem seus cadáveres durante 3 dias. Vai fazer caravana. Todo mundo vai pegar avião agora e vamos lá para Al-Shalom ver os cadáveres. É isso, irmã Mônica? Não. Ou seja, vai ver pela internet, por televisão, pelo YouTube. Está entendendo? Então, mostrando que tinha que ter tecnologia para todos os povos, nações, raças, língua, para poder ver isso. Tem que estar nos tempos atuais, né? Via satélite. Vamos continuar. Aí ele fala assim, versículo 9. E homens de todos os povos, raças, línguas, nações, veem seus cadáveres durante 3 dias e meio. Aqui já dá o link também, 3 dias e meio, que é o tempo do ministério deles. Que foi o tempo de ministério deles, 3 anos e meio. Vocês estão entendendo? Sim. Como é que conversa as escrituras? É 3 anos e meio que estão ali expostas, mas o ministério deles é de 3 anos e meio, que eles ficaram expostos. Exato. Foi o tempo que eles ficaram ministrando, 3 anos e meio, entendeu? Fazendo o link. Exposto na praça. Exatamente, lá na praça. Aí a gente lembra do que lá na praça? Fala assim, comíamos e bebíamos na tua presença e a tua palavra estava nas praças. É mesmo. Lembra disso? Vamos lá, continuando. Versículo, onde eu parei? 9. Os homens de todos os povos, raças, línguas e nações veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedindo que sejam postos na sepultura. Os habitantes da terra se rejubilam com isso, alegram-se e trocam-se presentes. Agora, vamos voltar só um pedacinho. Aí fala assim, os habitantes da terra se rejubilam, né? Agora vamos voltar aqui, ó. Calma, irmão, fica calmo aí. Durante 3 dias e meio, impedindo que sejam postos na sepultura. A gente fez a coisa. Aí a gente faz com o quê? O juramento. Não deixe meus ossos no Egito. Não deixe meus ossos no Egito. Viu aqui? Olha ali.
Está falando Sodoma e Egito. Não deixe meus ossos no Egito. Exatamente. Vocês estão entendendo? Parece que maravilhoso. Entendeu? Viu aqui que a cidade chama simbolicamente Sodoma e Egito. A gente já tinha que ter pegado Egito, Sodoma. Agora a gente pegou o Egito. Mas para a gente pegar o Egito, a gente teve que ter um entendimento de José. De José. Do juramento. O juramento de José, falando assim: põe a mão na minha coxa e jura que não vai deixar os meus ossos no Egito. Aqui faz o link de novo. Que eles não foram colocados na sepultura. Por quê? Não deixe os meus ossos ser colocados na sepultura. Você entendeu? Tremendo. Vocês estão achando bom? Ensinando a gente a ler. Que dá a dica que vai ressuscitar eles. Ó, tá dando a dica que vai ser. Eles vão ser ressuscitados como Yahshua foi ressuscitado. Exatamente isso. Ó, eu tive que voltar, porque o irmão já estava lá no versículo 11. Eu estou no norte. Que é muito maravilhoso, irmão. Maravilhoso. Para resumir assim, então, assim como os ossos de José não ficaram na sepultura no Egito, Não. os corpos deles, né? Jacó e José também. José. José falou, não deixe meus ossos aqui. Muito bem. Ó, você vê que como os ossos não ficaram, que foi de Jacó, e José também não ficou, né? Acho que levou. Né? Nem do pai, nem do Então, nem do pai, nem do filho, nem do pai, nem dos filhos ali, viu? E ele mesmo pediu, ele falou assim, Moisés virá um, nos tirará dessa terra. Mas assim, quando assim acontecer, não deixe os meus ossos. Não deixa aqui. E aí a gente faz o link com o quê? O juramento, né? Que a gente já viu. Colocou a mão na coxa. E ali nós vimos o quê? Jacó pedindo para José não deixar os ossos dele. Ali foi a representação de Yahshua. Yahshua estava ali. E aí Mical foi ali e ressuscitou ele com o sopro da vida, lembra? E agora, já os filhos, agora são os ossos de José. Né? Não ficou. Não ficará. E aí ele fala assim, olha, aí ele continua. Eu fiquei enrolando aqui para o irmão chegar. Versículo 9, de novo. E os homens de todos os povos, raças, línguas, nações, veem seus cadáveres durante 3 dias e meio, impedindo que sejam postos numa sepultura. Os habitantes da terra se rejubilam com isso, alegram-se e trocaram presentes. Pois estes 2 profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Yahweh penetrou-os e eles se puseram em pé. Viu? Ainda aqui faz o para você deixando claro assim, ó, um sopro de vida de Yahweh, viu? O sopro de vida. Aí faz o link com Daniel 7. Qual que é o Daniel 7? O ancião agora foi fazer justiça aos santos do Altíssimo. Ele foi fazer justiça. Soprou, viu? Que é aquele que sopra. O ancião foi fazer justiça e ele soprou. Porque o ancião, ele recebeu o quê? Ele recebeu do pai dele a investidura, a outorga, né? Então, aí ele soprou, não foi? Aí faz questão ali de falar assim, um sopro de vida vindo da parte de Yahweh. Por quê? Porque o ancião ali é o trombeta de Yahweh, lembra? Ele é a trombeta de Yahweh. Ok? Então, não pode ler as escrituras assim na correria. Você tem que ler e tem que mastigar. É igual comer.
engolir inteiro. Engolir inteiro, né, irmão? Você tem que mastigar. Vamos lá. Ele continua. Versículo 12. Ouvi então uma voz forte do céu. De novo, irmãos. A trombeta. A voz forte do céu que lhe dizia: subi para aqui. Aqui faz o link com Apocalipse 4. Vamos abrir Apocalipse 4. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Isso tudo para mostrar quem é que está chamando, tá, irmãos? Apocalipse 4, versículo 1. Apocalipse 4, versículo 1. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta, disse: sobe até aqui. Viu? Esse é o link aqui, mostrando que esse mesmo anjo, que é o que anda no meio dos candelabros, que tem as 7 estrelas na mão, ele é o ancião. E ele é o ancião de dias que recebeu a outorga do Pai. E ele faz justiça aos santos do Altíssimo de Yahshua. Entendeu? Inclusive fazendo eles ressuscitarem. Ressuscitar, não é reviver, porque ali está, é ressuscitar mesmo. Ressuscitar. Então, porque recebe corpo glorificado. Então, essa é a justiça. É a justiça. Agora eles vão herdar o reino. Viu? Que está lá em Daniel 7. Então, amados, as escrituras é assim, tá? Ela precisa das conexões para você entender a profundidade dos segredos, tá? A profundidade dos segredos. Então aqui ele fala: subi para aqui. Então ouvi uma voz forte, né? Forte, uma voz de trombeta do céu que lhe dizia: subi para cá, para aqui. E subiram para o céu na nuvem. Porque aqui já está falando na nuvem. Na nuvem é o quê? A nuvem é o local do tribunal do Mashiach. O tribunal do Mashiach. Por isso Paulo fala assim: olha, vão ser arrebatados para a nuvem. E ainda ele fala: ao som da trombeta, o próprio mestre que está na nuvem, ele vai colher a terra. Ele vai colher a terra. Isso está em Apocalipse 14. Nós já lemos. 14. Ele colhe aquele que foi dado. Vamos lá. Só para vocês não ficarem boiando. Apocalipse 14. Apocalipse 14. Olha aqui, Apocalipse 14. Depois disso, olha aqui, Apocalipse 14. Depois disso olhei, havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém sentado, semelhante a um filho do homem, com uma coroa de ouro na cabeça e nas mãos uma foice afiada. Quem é esse? Yahshua. Agora você vai ver Mical, versículo 15. Nisto outro anjo saiu do templo. Por quê? Porque esse anjo cuida do templo. Esse anjo cuida do templo. Lembra disso? Sim. Por isso que o anti-Mashiach quer imitar. Ele faz uma imagem à semelhança do anti-Mashiach, uma imagem à semelhança do anti-Mashiach, e coloca onde? No templo. E infunde nele o Espírito. Então logo ele infundido o Espírito, agora a imagem fala. Por quê? Porque é o anjo que fala. Porque é imitação de Mical, que é a semelhança de Yahshua, e foi infundido nele o Espírito, e ele é a trombeta, porque ele fala. A terça parte da terra através dessa imagem que está lá, que fala que é ela que vai dar, segundo o que eu vi ali na escritura, que parece que é ela que vai dar a ordem, que vai fazer com que seja morto os da guerra, né? Nós depois vamos recapitular esse estudo, tá? Nós vamos chegar lá, né? Ali na realidade, ali fala que sejam mortos aqueles que não adorem a imagem, né? A imagem, né? Agora esse estudo de um terço, ele está falando de forma codificada.
São 1/3 que não receberam a marca do anjo, Mical, e vão receber a marca de um antimachia. Quando ele está falando de 1/3, não está falando que 1/3 da população, ele está falando de 1/3 dos seres celestiais, porque 1/3 é destruído no templo, outra é fora dos muros aqui na terra, que é esse daí, e 1/3 é resgatado e volta para casa, tá? Depois nós vamos voltar nesse estudo, né? Mas vamos lá. Apocalipse 14. Aqui, ó, vamos lá. Depois disso olhei e havia uma nuvem branca, e sobre a nuvem alguém semelhante ao filho do homem, e Alcha, com uma coroa de ouro na cabeça e as mãos uma foice afiada. A foice não é foice para tirar a vida, é foice para colher a seara. É colher a seara. A seara está madura, tá? Olha só, versículo 15. Nisto outro anjo saiu do templo, outro. Esse aqui é Mical, gritando, ó, gritando, a voz de trombeta, gritando em alta voz, em alta voz. Você viu? Gritando em alta voz, não faz o link com o que nós lemos agora? O anjo que gritou dizendo, subir para cá, viu? Subir para cá. Ele fala, gritando em alta voz que estava sentado sobre a nuvem, lançai tua foice e ceifa. Chegou a hora da colheita, pois a seara da terra está madura. Pronto. Então aqui está maduro qual? Os santos do Altíssimo foram provados, foram ali amassados, foram feitos vasos novos, entendeu? Foi quebrado o orgulho, eles provaram o arrependimento do que eles tinham feito, alimentaram da comida que Filadélfia deixou para eles como sendo ali nos celeiros. Agora eles estão prontos para ser colhidos, né? Agora é pronto para ser feito justiça a eles. Vão ressuscitar, né? Vão ser ressuscitados. Aí vamos lá. Agora a gente volta lá no 19, vamos ver, só para a gente ver se a gente concluiu a mensagem aqui. O 19. Ó. A gente estava nas duas testemunhas. Vamos lá, eu gosto do 19. Vamos lá no 11. 11, versículo 12, falar sobre a voz de alto. No 11. Isso mesmo. No 11. 11, 12. Aqui, ó. Ouvi então uma voz forte do céu. Viu? Que é o anjo que saiu do templo gritando em voz alta. Hã? Aí ele fala. Ouvi então a voz forte do céu que lhe dizia: subir para quê? E subir para o céu na nuvem. E seus inimigos o contemplaram. Faz o link com o quê? Faz o link com Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E Alcha subindo, e aquela multidão que estava no Monte das Oliveiras contemplava. Exatamente isso. Vai ser a mesma coisa. Ficou ali admirados, ali, vendo aquela cena. Vocês estão entendendo? A minha cunhada, ela ficou lá na Paraíba. Lá. Ela chegou até a minha esposa e falou assim, eu tive um sonho. Estou querendo cada dia mais em alma, mas agora eu vi que é verdade. Ela falou, mas por quê? O que você quer dizer? Ela falou assim, ó, eu vi um sonho que eu vi a Betânia subindo. Eu olhei assim, eu estava assim, mas andando no carro da minha mãe. Quando eu olho assim, ela do meu lado, quando ela já não estava, quando eu olhei, ela estava subindo assim. Eu vi ela subindo. Que bonito. Que bonito. Você viu, foi desse jeito, tá vendo? Ela, olha só. Não, ainda está começando aí, mas ela disse que viu, porque ela fala assim, sabe se vai, agora você falou, depois que você viu aí, se você não toma atitude. Aí você fala com ela, agora que você viu, se você continuar assim, você vai ver de fato. Você vai ver e vai se arrepender. Porque ela já está te revelando que se você ficar como você está, você vai acabar ficando e vendo lá. Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. Você viu aqui, irmão? Olha só. Ouvi então uma voz forte do céu que lhe dizia: subir para aqui.
e subiram para o céu na nuvem. Seus inimigos o contemplavam. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto. A 10ª parte da cidade caiu. 7.000 pessoas morreram na catástrofe. E os sobreviventes ficavam apavorados e deram glória a Iau do céu, né? Então, aqui fala que morreu 7.000, né? 7.000 pessoas na catástrofe. A gente lembra da descida do Espírito em Pentecostes, que se acrescentou-se milhares num só dia. E estavam aonde? Em Al-Shalom. Agora foi tirado o Espírito, né? Foi tirado o Espírito. Antes o Espírito desceu e foi acrescentado vida. O Espírito foi tirado e veio a morte. Exatamente. Vocês estão entendendo, irmãos? Continuando. Aí, isso aqui a gente leu só para a gente tirar mais um pouco de alimento dos detalhes, né? Agora, vocês viram lá que a mulher, ela fica impura por 7 anos, né? Aí o entendimento era que era 7 anos de tribulação, mas não era. Por isso que entendi que a mulher ficava impura 7 anos, foi arrebatada da igreja, ficou 7 anos de tribulação, e no final ela vai poder ir. Não. Viu que não? Não é esse entendimento. O entendimento foi tirado, quando o filho varão nasceu, foi tirado da mulher e dado para Mical, para ele cuidar. Ele está alimentando essa criança com alimento sólido. Está presencial e YouTube, né? Aí, o que acontece? Aí, a criança está crescendo, vai cumprir o prazo de 3 anos, 6 meses no Ministério Filadélfia e vamos subir para guerrear. Nós vamos subir para guerrear e destronar os principados e potestades. Aí nós vamos. Aí o que acontece? Aí começa o ministério das 2 testemunhas, que são também 3 anos, 6 meses. Até faz o link aqui, 3 anos e meio, viu? 3 anos, 6 meses. Aí, no final, vem o quê? A voz lá de cima. Você viu que a voz está lá em cima? Mical não está aqui embaixo? Mical está lá em cima. Por quê? Porque o ministério Filadélfia já subiu. Está lá em cima. E está onde? No templo. Por isso que você vê o anjo sair do templo. Ele sai do templo, mostrando que aqueles que servem no templo, ele sai do templo para falar assim: colhe, ceifa, porque a seara da terra está madura. E ele grita lá, fala assim: subi para cá. Né? Viu? Tremendo. E aí, agora você viu que o encaixe é perfeito dos 7 anos, com o qual a mulher fica impura, porque ela deu à luz o filho varão, ficou impura. E ela volta a ficar digna de novo quando? Quando se completa os tempos de 7 anos, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, agora ela recebe a ressurreição e um arrebatamento. Agora se firma a idade da geração de 80 anos. Aí firma a geração, encaixa direitinho o Salmo 90. Dentro de 80 anos. Viu? Não vai passar essa geração. Ou seja, a geração de 70 a 80 não vai passar. Aí, com esse entendimento, cai o quê? Certinho. Certinho. Com o entendimento do irmão Romilson, como diz a Escritura, não é inspirada. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a Escritura tem que fazer conforme a interpretação dele. Não é a interpretação dele conforme a Escritura. É diferente. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele não frustrou nós, ele frustrou a si próprio. É. A si próprio que ele frustrou. Verdade. E aqueles que seguem ele estão totalmente cegos, só vão enxergar depois, né? Quando acontecer, né, irmão? Então, amados, quando a gente pega agora eu vou pegar aqui uma passagem de Isaías, que o irmão, esse é o Isaías preferido do irmão
Bruno. Qual que é, irmão? Quando vou deixar abandonado até que a parturiente dê a luz. Miqueias 5. Ah, é Miqueias 5, né? É Miqueias. Vamos lá. A gente gostou de Isaías, né? Mas é o link, Isaías 26. Nós vamos voltar fazendo o link lá. Ok. Ó, Miqueias 5. Miqueias 5. Página 1640. 1640, irmãos. Miqueias 5. 1640. Ó, vamos lá. Miqueias 5. Miqueias 5:1. Esse também o irmão Irlande gosta dela. Vamos pegar pelo 14. Sempre vocês estão desprezando o maná. Miqueias 4:14. Olha aqui. Miqueias 4:14. Miqueias 4:14. Quem achou? Todo mundo achou? Diz assim: agora reúne-te em tropa. Miqueias 4:14. Agora reúne-te em tropa, filha de tropa. Colocaram o cerco contra nós. Como uma vara, eles ferem na face o juiz de Israel. Viu aqui, irmão? Eles ferem a face do juiz de Israel, que está juntando a tropa. É isso que ele está dizendo. O juiz de Israel está juntando a tropa. E eles ferem o juiz de Israel na face, que faz o link com a face de Ial. Lembra? Vi Ial face a face e a minha vida foi salva. E aqui está falando assim, fere a face de Ial, o juiz de Israel. Viu? Agora ele continua. E tu, isso tudo é link, irmão. É só link para mostrar quem que ele vai falar agora. E fala assim, e tu, Belém Efrata. Por que eu estou falando aqui juiz? Porque você viu lá que Yalcha, ele desce na nuvem e ele entrega a investidura para o ancião. O ancião vai julgar, junto com aqueles que também recebem a outorga para sentar nos tronos para julgar. Então esses que estão julgando, Yalcha está julgando aqui nesse tribunal do Mashiach? Não. Yalcha não, ele entregou isso para o ancião e os demais anciãos. Aí, olha só, aí ele continua. Por quê? Faz o link, olha, faz o link com Macha. Macha com os anciãos julgando as causas de Israel. E as 12 tribos de Israel. Julgando as 12 tribos de Israel. Aí vamos lá. Ó, Miqueias 5. E tu, Belém Efrata. Ó, Belém Efrata. Mostrando o link com o que, irmãos? O link com Apocalipse 3:7, que fala de aqueles que se dizem Ialdins e não são. Porque Filadélfia que é. Filadélfia que é. E Belém Efrata, Belém é a cidade pequena de Ialdá. E tu, Belém Efrata, pequena entre as clãs de Ialdá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Tá falando que vai reinar? Não. Governará. Governo. Lembra de Mardoqueu? Ele se tornou governante. Lembra de José no Egito? Se tornou governante, mas ele era o rei? Não. Aqui está falando de Yalcha? Não. Isso sempre foi ensinado que estava falando de Yalcha. Mas agora Filadélfia chegou para trazer a verdade. Tremendo. Tá entendendo?
Filadélfia chegou para trazer a verdade no final dos tempos. A verdade foi lançada por terra, lembra? Lançada por terra. Aí fala: e tu, Belém Efrata, pequena entre as clãs de Ialdá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos. Ó, suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso, ó, presta atenção. Por isso ele os abandonará até o tempo que a parturiente dará a luz. Ele os abandonará até o tempo que a parturiente dará a luz. Ele abandonou até a parturiente dar a luz. Aí a parturiente deu a luz, agora ele aparece para cuidar da criança. Ó, vamos lá. De novo. Versículo 2. Por isso ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz. Então o resto dos seus irmãos voltará para os israelitas. Ele se erguerá. Vou mudar aqui. Ele se levantará. Viu? É porque quem fez a tradução não entendia os links. Então ele quem? Esse que está sendo ferido na face, que é o juiz de Israel. E ele está sendo ferido na face quando ele está reunindo a tropa. Olha aqui, está escrito aqui. Aí ele fala: ele se levantará e apacentará o rebanho pela força de Ial, pela glória do nome do seu Ial. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. E a gente já viu aqui que Ialcha não volta, porque Ial não deixa ele voltar. E durante o período do milênio, Ialcha vai estar fazendo o quê? A nova Ialchalã, nos lugares lá mais altos. E por isso que a palavra fala: e desceu a nova Ialchalã, desceu, porque ele fez lá nos lugares inacessíveis. Ele fez a nova Ialchalã lá durante o milênio. Ele fez, por isso que se cumpre a palavra que fala: eis que faço novo todas as coisas. Porque ele, durante o milênio, ele está fazendo a nova Ialchalã. Ele está fazendo o novo céu e nova terra. Isso está onde, irmãos? Isso está aqui, ó, em Apocalipse, capítulo 21. Vamos lá. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Olha só. Fala assim, ó, versículo 5. Apocalipse 21, versículo 5. Está dizendo: o que está sentado no trono, ó, Ialcha, o que está sentado no trono, declarou então: eis que eu faço novas todas as coisas. E continuou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras, viu? As palavras são fiéis e verdadeiras. Viu as palavras? Por quê? Porque ele é chamado de a palavra de Ial. Isso está onde, irmãos? Apocalipse 19. Vamos lá. Apocalipse 19, versículo 11. Vamos lá. Apocalipse 19, versículo 11. Esse que está descendo para governar, que é o juiz, junto com seus exércitos, seu exército. Olha só. Diz assim: vi então o céu aberto, e eis que apareceu o cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro, viu? Porque ele é a palavra. E aqui ele fala, ele julga, viu? Que faz um link lá com Miqueias, o juiz, que ele apanha na face, viu? Ele julga e combate com justiça. Ele julga segundo a lei? Não. Segundo a justiça, é bem diferente. Ele julga e combate com justiça. Porque ele vai na causa do pobre, do necessitado. Entenderam? Olha só, aí continua. Ele fala, ele julga, combate com justiça. Aí, olha só, presta atenção. Aí ele chega aqui, ó.
Vão ler todo o 12. Seus olhos são chama de fogo, sobre sua cabeça há muito diadema, traz escrito o nome que ninguém conhece, exceto ele. Faz um link com aquele que tem o nome de Al, lembra? Ó, eu estou enviando um anjo à tua frente, cuidado. Não erra com ele não, porque ele não vai perdoar vocês. E o meu nome está nele, lembra disso? Aí ele continua. Olha só. Ele fala assim, sobre sua cabeça muito diadema. Vamos continuar. Veste um manto embebido de sangue. E o nome com que é chamado é verbo de Al ou palavra de Al. Palavra, porque ele é a trombeta, ele fala por Al. Entenderam? Ele fala por Al. Por isso que ele grita, por isso que ele fala alto. Vocês entenderam? Então, por isso que está falando, ouve ele. Estou enviando um anjo, ouve ele. Ouve ele, porque ele está falando por as minhas palavras, que eu mandei ele falar. Ok? Isaías 63. Agora voltando lá, aonde, irmão? Não, o que o irmão falou, Isaías 63. Ah, sim. Não foi anjo nem mensageiro, mas a própria face de Al que o salvou, né? Volta lá, Miqueias 5. Miqueias 5:1. Isso aqui, irmãos, não é puxando, não estamos puxando sardinha para Mical. Simplesmente Ial determinou que chegou o final dos tempos, Mical tem que se ser revelado. Ele tem que ser revelado. E por isso causa todo esse ciúme. Entendeu? E é o ciúme de José. É o ciúme de José. Vocês estão entendendo? José ficou ali sendo os irmãos ficaram enciumados por causa de José. Miqueias 5, de novo, versículo 1. Ó. Diz assim, agora, e tu, Belém Efrato, pequeno entre as clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso, ele os abandonará, ele os abandonará, quem? Mical. Os abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz. Agora eu vou te mostrar o que Mical fez para te dar um sinal quando ele viria para a terra. Isso é revelação. Ele sempre defendeu as causas. Ele sempre defendeu. Presta atenção. Estou ouvindo. Estou viajando. Aqui, ó. Presta atenção agora. Ele sempre defendeu a causa de Israel. Em todas as guerras, a não ser quando Ial falava com ele, não interfere, porque eu quero que o inimigo dá uma palmadinha deles, mas sempre ele defendia. Ele sempre defendeu Israel. Aí sabe o que acontece? Aí acontece que ele vai ter que descer. Mas para ele descer, ele deixa um sinal. Como diz o irmão Marco Beton, que encontrou as cartas de Mical. O irmão Marco Beton encontrou as cartas de Mical. Ele deixa um sinal. Por quê? Porque Israel, ela se tornou nação em 1948. Começou a descer os filhos de Ial. A partir de... Os filhos de Ial começaram a descer nessa terra. A partir de 1948. E no meio de batalha. Aí ele vem e faz assim. Os árabes, eles querem fazer uma emboscada contra Israel. Em 1967, ele arma uma emboscada para atacar Israel. Só que Ial manda o anjo dar o sinal: ataque primeiro. Orienta, ataque primeiro. Aí Israel foi e atacou primeiro e destruiu todo e frustrou todo o ataque. E deu o nome na guerra de Guerra dos 6 dias. 6 dias. 6 dias. 6 dias. O sexto dia. O sexta era. Isso foi em 1967. Aí ele vai nascer. Agora ele vai vir descer.
Aí esse tempo que ele desce, ele deixa a nação de Israel sozinha, cumprindo a palavra que está aqui, até que o filho varão, até que a parturiente dê a luz. E aí ele vai pegar o restante dos filhos e agregar a nação de Israel. Que loucura! Olha só, irmãos. É muito sinal. Olha só. É muito sinal mesmo. Miqueias 5. Olha só, agora você vai ler agora Miqueias 5, agora você vai entender por quê. Porque trouxe um entendimento para vocês. E tu, Belém Efrata, pequena entre as clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso ele os abandonará até o tempo que a parturiente dará a luz. Até o tempo que a parturiente dará a luz. Então, o resto dos seus irmãos voltará para os israelitas. Vocês estão entendendo? É muito forte. Aí, isso aqui, irmãos, isso aqui, o Pai me deu esse entendimento essas semanas. E ele pegou e colocou aqui, por que esse foi um sinal, igual o irmão Marco Beethoven encontrou as cartas de Mical, ele encontrou, o Pai me deu falando assim, olha, a Guerra dos 6 Dias ocorreu em 1967, dali ele veio para nascer, e ele nasceu e com isso ele abandonou a Israel, a sua própria sorte. Até quando? Até quando vai ter uma guerra. Quando vai ter a guerra do Armagedon, que vão sitiar Israel, aí ele vem com seu exército para defender Israel. É muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso. É como diz Saulo Paulo, eu espero que você suporte um pouco da minha loucura. Por quê? Porque como diz a palavra, o pensamento, os meus pensamentos ali, diz Ial, não é os pensamentos aqui dos que são da carne. Entendeu? Então, por que você acha que foi a Guerra dos 6 Dias? Para ser o sinal que ele estava vindo, irmãos. Ele estava vindo para se cumprir essa palavra que fala assim, olha, ele os abandonará até que a parturiente dê a luz. E aí ele vai unir o restante dos filhos a Israel. Viu? É lindo. E eu espero que os irmãos escutem o áudio mais de uma vez. Mais de uma vez. Por quê? Porque isso é muito profundo. É verdade. Isso é muito lindo, entendeu? E tudo isso você percebe que o Pai está nos dando a palavra gradativa na medida que a gente está tendo um entendimento anterior para conseguir digerir a posterior. Exatamente. Viu? Eu estava tentando te ligar essa semana o que eu queria te contar. Logo essa semana foi tudo isso. Porque isso, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso demais. Agora você está vendo esses versículos, agora que foi interpretado, você lê agora com outros olhos. Exato. Entendeu? Tudo, inclusive ter gerado vento. Entendeu? E era vento, por quê? Porque não era para essa terra. Não conseguimos acrescentar aqui a salvação para esta terra, porque a salvação era para esses que nasceram. Exato. Por quê? Não se acrescentou ao número dos habitantes da terra, porque eles são separados, não é contado juntos. Viram? Tudo o Pai nos dando. E eu falo assim com os irmãos, e essa palavra no Miqueias 4:14 fala assim, agora reúne-te em tropa, filha de tropa, ainda dando dico filha de tropa, colocaram um cerco contra nós. Colocaram um cerco contra nós. Lembra que eu falei com os irmãos que nós estamos sozinhos nessa terra? E fizeram exatamente isso. Fizeram um cerco
contra nós. Fizeram um cerco contra nós. É o que está dizendo aqui, ó. Fizeram um cerco, colocaram um cerco contra nós. Com uma vara, eles ferem na face do juiz de Israel. Isso é muito forte. Vocês estão entendendo? É o que está acontecendo. Todo tipo de calúnia, de infâmia, de coisa está sendo ferindo, tentando ferir a gente. Entenderam? Então, essa aqui, aí logo em seguida vem falando de quem está sendo ferido. Exato. Está sendo quem está sendo ferido. Aí, irmãos, agora vamos lá em Isaías. Qual que é? Isaías 26. Vamos lá. A gente já está encerrando, tá? Isaías 26, quanto, irmão? 26, 17. 17. Isaías 26, 17. Isaías 26, 17. Olha só. Isaías 26, 17. Isaías 26, 17 está na página 1292. 1292. Diz assim: como a mulher grávida, ao aproximar-se da hora do parto, se contorce e nas suas dores dá gritos, assim nos encontrávamos na presença de Iau. Concebemos e tivemos as dores do parto. Mas quando demos à luz, eis que era vento. Não asseguramos a salvação para a terra. Não nasceram novos habitantes para o mundo. Agora vocês entenderam por que não nasceram novos habitantes para o mundo? Porque os que nasceram não são desse mundo. E não se garantiu salvação para a terra, porque a salvação não era para a terra, a salvação era para o filho varão apenas. Ok? Nós começamos com essa passagem, nós estamos encerrando com ela. Depois de toda essa volta que nós demos, agora a gente, quando lê agora, vai ler totalmente diferente, com os olhos abertos, com o entendimento aguçado, né? Isso nos alegra. E eu quero só mais uma palavra para a gente encerrar, que fala, Shaul Paulo, que fala sobre aquele que o detém, aquele que o retém. Vamos lá. 2. Segundo Tessalonicenses. Agora vocês vão entender um segredo aqui também. 2:6. Segundo Tessalonicenses 2:6. Segundo Tessalonicenses 2:6. Vamos começar aqui, ó. Olha aqui, ó. Começa aqui no versículo 4. 2:4. Segundo Tessalonicenses 2:4. Diz assim: o adversário, presta atenção, irmãos. O adversário que se levanta contra tudo que se chama Iau, ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Iau, pessoalmente, e querendo passar por Iau. Agora lembra aqui, ó. Olha o que Shaul, olha o que ele fala aqui, ó. Shaul Paulo profetizando: não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Agora também sabeis que ainda o retém, que é o que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Quem que aparece só ao seu tempo? Mical, aquele que retém a aparecer somente no seu tempo. Ele não está falando de
o antimachia, ele está falando de Mical a aparecer somente no seu tempo. Somente a seu tempo. Viu? Agora também sabeis o que ainda o retém, para aparecer, porque sempre ficou escondido, só a seu tempo. Só vai aparecer a seu tempo, porque sempre ficou escondido. Exatamente. Vocês entenderam? Então, aí eu queria trazer isso para vocês agora, esse é o entendimento correto, que diz assim: pois o mistério da impiedade já age, só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Já o império da impiedade já age, já está agindo. Está agindo enquanto Filadélfia está aqui. Mas só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Exatamente. Lembra dos 3 chifres que precisa ser arrancado da terra para que o chifre pequeno cresça? Lembra disso, irmãos? Agora o link com o versículo 8. Diz assim: então aparecerá o ímpio. Foi retirado aquele que o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca. Com o sopro de sua boca, mostrando quem é aquele que vai destruir o antimachia, aquele que sopra. Que a gente viu o ancião soprando o fôlego da vida sobre aqueles ressuscitando. Viu, irmãos? Tremendo. Viu toda a caminhada que nós fizemos hoje? Viu? Veio um sopro da parte de Al e pôs eles de pé. Viu que é o ancião? Viu aqui que não é Yahshua que está guerreando? Porque Yahshua é o Criador, irmão. Vai ser o Criador guerrear contra a criatura? Não, nunca. Nunca. O Criador vai lutar contra a criatura. Que criatura poderosa é essa? Nunca. Então, agora você vai ler esse versículo, você lê diferente. De novo. Diferente. Agora também sabeis o que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Só a seu tempo que ele aparece, porque sempre ficou escondido. Continuando, pois o mistério da impiedade já age aqui no nosso meio. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio. Viu? Tá falando antes que era o ímpio? Não, era aquele que sempre ficou escondido. Quando for retirado, esse que retém, esse que apareceu só no final dos tempos, se mostrou, aí e for tirado, aí vai aparecer o ímpio. Vai aparecer o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação da sua vinda. Ele vindo com cavalo e vindo com o seu exército todo em cavalo. Suprimirá, deixar eles envergonhados e cheio, tremendo assim. Tá entendendo? Fazendo cumprir Salmo 45. Vamos lá. Irmão, quando o irmão fala aqui, então aparecerá o ímpio, a 6ª trombeta, que ele tinha o mês, o ano, o mês e o dia. É verdade. Salmo 45. Salmo 45. Presta atenção, irmãos. Salmo 45, versículo. Salmo 45, versículo. Na realidade, irmão, eu queria o versículo 6, mas vamos começar pelo 4. Vamos começar pelo 4. Tá falando de Mical aqui, tá? Mical tá levando a noiva para entregar para Yahshua casar. E aqui, olha aqui, ele é que guerreia, Salmo 45, versículo 4, página 909. Diz assim: cinge a tua espada sobre a coxa. Viu aqui a coxa de novo? A coxa do juramento. Ó valente, com majestade e esplendor, vai, cavalga, cavalga, pela causa da verdade, dos pobres e da justiça. Viu aqui da justiça? Não é da lei, não? Não, é da justiça.
Aí ele fala, tendes a corda do ar, tornando-se terrível a tua direita. Tuas flechas são agudas. Os povos submetem a ti. Os inimigos do rei, os inimigos do rei, tá mostrando que ele é rei? Não. Os inimigos do rei, diante de ti, perdem a coragem. Perdem a coragem. Os inimigos do rei. Quem é o rei? Ialcha. Ele vem, ele quer o quê? Ele quer honrar o pai dele. Ele quer honrar o pai dele. Ele quer conquistar o reino para o pai dele reinar. Ele quer pegar aqueles que machucaram o pai dele e pegar no pescocinho. Tá entendendo? Ele quer se vingar. Porque é a vingança de Ial. Tá entendendo? Por isso que ele é braço de Ial. É aquele que executa a vontade de Ial. Ele quer agora fazer o quê? A vingança. Porque a palavra fala, a vingança a Ial pertence. E ele vem executar a vingança de Ial. Vocês estão entendendo? Pegando esses inimigos que fizeram o que fizeram com o papai Ialcha. E o que fizeram com a terra. Ok? Ok. Então, é para a gente concluir o estudo hoje, que foi tremendo, né? Muito alimento e muito entendimento das profecias. Como eu falo assim com os irmãos, o entendimento ele precisa de um odre novo. Sim. O odre velho não comporta o vinho novo. O odre velho precisa de vinho velho. Mas o odre novo, vinho novo. E nós fomos totalmente assim, jogamos fora. Tudo velho. Inclusive a capa babilônica. Para quê? Para que fôssemos primeiro moldados, para depois receber o vinho. E é o vinho que nós estamos recebendo agora. Exato. Ok? Assim seja. Assim seja. E assim seja feito a vontade do papai Ialcha. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha.